Gostaria de agradecer o convite que tive à Universidade de Lisboa, à Faculdade de Direito, à Universidade dos Açores, ao seu Departamento de Economia e Gestão, também ao Parlamento Europeu dos Jovens, Núcleo dos Açores, à Quercus, saudar os meus colegas de painel e dizer que, de facto, esta é uma temática. A temática da sustentabilidade ambiental é uma temática da maior importância e é um dos maiores desafios que hoje enfrentamos no mundo. Os problemas relacionados com os solos, desaparecem cada 7 segundos e meio um hectare de terra arável. Os problemas relacionados com a água, nós temos mais de 3 mil milhões de pessoas no mundo com problemas de disponibilidade de água. Mais de 1.000 milhões enfrentam problemas de escassez de água diariamente. Aproximadamente 500 milhões de pessoas juntar-se-ão a este número em breve. Temos problemas com as alterações climáticas. 60% das emissões de CO2 vieram dos últimos 30 anos, portanto há um modelo todo em jogo e a governação destes problemas é absolutamente essencial. O tema da governação é exatamente o tema que nos foi proposto, o tema da governação multinível. E, de facto, é uma das chaves do sucesso do projeto europeu a questão da governação. A Europa será mais forte, as suas instituições legítimas, os cidadãos sentir-se-ão mais participativos e as suas leis mais eficazes, se efetivamente existir uma cooperação entre os vários níveis do poder para a implementação das políticas europeias e para enfrentar estes desafios. Esse modelo de governação deverá ter preocupações, obviamente, com os desafios externos da União, a grande afirmação da globalização, o mundo multipolar e os desafios que isso nos traz, mas também esse modelo de governação deverá ter capacidade de governação para a integração europeia, ou seja, para integrar os vários níveis, as várias diferenças a nível dos Estados-membros, dos territórios e as várias realidades. E, portanto, é exatamente aqui que reside o valor da governação multinível e a sua importância determinante para o sucesso deste projeto. Eu tenho uma ligeira apresentação que farei e talvez no decurso dela pouparei assim também algum tempo. Eu vou descer. Portanto, só em conjunto e não isoladamente, isto já entrando na questão da governação multinível, poderemos alcançar muitos dos objetivos que nos propomos. A União Europeia, os Estados-membros e as regiões e autarquias partilham entre si as diferentes atividades a empreender. Esta é uma declaração que foi feita pelos 27 Estados, os chefes dos 27 Estados-membros em Berlim, quando do 50º aniversário da assinatura dos Tratados de Roma, durante a presidência portuguesa, e que é, de facto, uma definição completa da importância. O que é a governação multinível? Um conceito muito geral, é uma governação a vários níveis, deve ser entendida como a ação coordenadora da União, dos Estados-membros e dos órgãos de poder local e regional, assente na parceria, tendo em vista a elaboração e a aplicação das políticas da União Europeia. A crise económica atual e o fenómeno de globalização exigem que esta governação a nível europeu envolva mais o poder local e o poder regional nas respostas e na concepção e execução de estratégias comunitárias. Não há dúvida de que a concentração nos objetivos, hoje em dia, é fundamental para se conseguir resolver um conjunto de questões com os recursos escassos que hoje em dia, no contexto atual, dispomos. É por isso que o conceito de parceria é um dos conceitos básicos da nova política e do novo quadro que estamos agora a definir para o período 2013-2020, onde o estabelecimento de quadros estratégicos comuns entre as várias políticas no nível horizontal e depois no nível vertical a sua implementação a nível da União, dos Estados-membros e das regiões e localidades, faz um cruzamento para objetivar na eficácia dos meios empregos, no fundo para conseguir resultados.
A governação multinível tem 3 objetivos, portanto, o objetivo de metas comuns, a cooperação em acordos, coordenação e participação dos cidadãos. Portanto, é uma governação multinível, é mais do que ouvir ou pedir parecer, digamos assim, às autoridades. Vai mais além, vai na necessidade de haver uma cooperação, de haver lealdade entre as instituições e os vários níveis, e, portanto, há uma aproximação que é muito mais vinculativa que um mero pedido de parecer, enfim, é bastante curto no alcance desta definição. Vários tipos de abordagem, podemos ter uma abordagem ascendente ou uma abordagem descendente da questão do multinível. Se tivermos num conceito top-down, pode ser aplicado, por exemplo, através da aplicação científica aos problemas, definindo a partir de dados científicos modelos no caso, por exemplo, dos gases com efeito de estufa, modelos de impacto climático e descendo até aos impactos físicos. Podemos ter esta abordagem top-down, mas também podemos ter uma abordagem bottom-up, uma abordagem que parte de determinadas consequências que existem nos territórios, a nível, por exemplo, de inundações, a nível de secas, a nível de ondas de calor, e depois subir na hierarquia para a solução dessas vulnerabilidades que os territórios apresentam. Um exemplo público do planeamento das políticas ambientais, portanto, é definida uma agenda, formulam-se políticas, a seguir procede-se à sua implementação e faz-se a sua avaliação. No quadro disto, se tudo marchar e tudo correr e tiver bons resultados, nós podemos proceder à disseminação dessas políticas. E isso significa aquilo que na União Europeia muitas vezes se rotula por a disseminação de boas práticas. E é uma das formas e um dos processos de replicar e fazer replicar aos vários níveis as coisas que obtêm bons resultados e, portanto, aprofundar a cooperação aos vários níveis, horizontais ou verticais. A governação multinível aplica na prática, implica a participação de diversos interessados, parcerias estratégicas locais, equipas de ação locais, coordenação entre os diferentes níveis de governação, como já se disse, prioridades setoriais integradas, portanto, programas de investimento no clima local ou estratégias de emprego, por exemplo. O que pressupõe lealdade recíproca entre todos os níveis de poder e as instituições, é um fator importante para o sucesso, e uma cooperação baseada na confiança e não no confronto de diferentes legitimidades políticas e democráticas. O envolvimento de vários níveis de governo, legitimados todos no seu nível, não é de facto aquilo que estará em causa aqui. O que estará mais em causa, sim, é uma vontade leal e franca de cooperação. Tudo isto, obviamente, fundado no princípio da subsidiariedade, que está tratado está plasmado nos tratados no seu artigo 5º, número 3. O Comitê das Regiões, em 2011, portanto, num passado próximo, emitiu um parecer, fazendo algumas recomendações a este propósito. Portanto, recomendou que os órgãos de poder local e regional devem assumir um papel mais destacado na formação da política ambiental na União Europeia. Deve ser organizado um fórum anual sobre a aplicação da legislação da União Europeia em matéria de ambiente. Devem ser assegurados procedimentos adequados de consulta. Inspeções ambientais devem ser reguladas ao nível nacional e desenvolvidas aos níveis local e regional. E destaca o papel crucial dos órgãos de poder local e regional na recolha de dados ambientais. Os principais desafios da União Europeia no domínio do ambiente foram fixados na Estratégia 2020, portanto, a Estratégia de Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, definido para o 2020 pela União Europeia. E traduz isso no seguinte, portanto, na redução da emissão de gases com efeito de estufa em 20%, ou se possível em 30%, se reunirem as condições necessárias, relativamente aos níveis que se registavam em 1990. Obter 20% de energia a partir de fontes renováveis e aumentar em 20% a eficiência energética. Aliás, a eficiência energética, segundo vários relatórios especializados, constitui a principal meio
que nós temos para combater neste momento as alterações climáticas e onde se poderão obter resultados com maior sucesso. Tenho aqui, relativamente à meta, um quadro onde define a meta dos 20% para a média da União, que, no caso das energias renováveis, se encontrava em 11,7% em 2009. Temos um conjunto de Estados que já ultrapassaram largamente e que se pode ver um pouco mais à frente, de uma forma mais visível. O que é que está em jogo? É essencial uma mudança radical, essencialmente ao nível da utilização e da produção de energia. A ação da União Europeia deve concentrar-se em assegurar mercados competitivos de eletricidade e do gás, porque o gás, enfim, sobretudo, é uma energia limpa. Promover comportamentos verdes dos consumidores, fundamental. Reforçar a cooperação internacional e apostar em energias a partir de fontes renováveis. A dependência energética da União Europeia pode-se perceber aqui, entre a coluna da direita, onde estão os consumos, e a coluna da esquerda, onde na parte inferior aparece a produção. Este gráfico muito geral aparecem aqui o petróleo a azul, são os vários Estados-membros e as suas fontes, os seus consumos de combustíveis. E no extremo direito, as fontes renováveis, como se vê, ainda tem, em alguns Estados-membros, na maioria dos Estados-membros, apresenta ainda reduzida dimensão e, portanto, uma das metas é exatamente melhorar aquelas barras verdes. Resposta dos Açores, como romper com a insularidade energética. No caso, a energia, como fomos de ambiente, tem uma ligação estreitíssima, e como já foi dito, rompendo com a dependência energética é a resposta exatamente a essa questão. Os Açores têm um plano, como já devem hoje ter aqui provavelmente abordado essa questão, portanto o plano faz-se através também de parcerias, uma lógica multinível, chama-se o Green Island, é um projeto, e envolve o MIT Portugal, o Governo Regional, a Universidade dos Açores, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, várias empresas como a Go for the Globe, Anfíbios, e inclusive os consumidores, ou seja, as famílias e os comerciantes. Objetivos definidos são alcançar 75% de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em 2018 e na energia primária alcançar em 2018 40%. Portanto, digamos que aqui também, ao nosso nível, estamos perfeitamente alinhados com as estratégias ambientais da União Europeia. As fontes energéticas nos Açores em 2011 apresentavam já cerca de 22%, 22,7% na energia geotérmica, 4,2% na hídrica, a eólica 3,5% e, portanto, já com um desempenho bastante elevado. Tenho aqui por ilhas, vou passar devido ao tempo que nós temos, e queria para referir o seguinte: há uma iniciativa governamental muito importante a decorrer nos Açores. Não se pode falar de ambiente, falar de regiões e não falar efetivamente nesta questão, que é a Monitorização Global do Ambiente e Segurança, ou seja, o programa GMES, que é um programa de medição, que efetua medições no território e que constitui uma parceria muito importante feita entre a União Europeia, a Agência Espacial Europeia e os Estados-membros, e que os Açores estão envolvidos diretamente. É um programa que tem um core service importantíssimo na área do mar, na área dos territórios, na área da atmosfera, medida a qualidade do ar e a sua composição, também na resposta às emergências, ao nível da segurança, e que pode potenciar com os meios de investigação, os meios de inovação, diretamente, e potenciar o crescimento económico, e que trará com certeza a sua implementação já começará em termos definitivos a partir de 2014. Neste momento houve uma fase de testes que terminou e a partir de 2014 entrará este programa será, digamos, um olho global fundamental para a União Europeia, e permitirá uma ação local, o que é exatamente aquilo que se deve fazer a nível dos problemas do ambiente.
Porque precisa os Açores de governação partilhada nas questões ambientais, por uma questão muito simples. Nós vemos a riqueza que nós temos, o ambiente provavelmente constitui a nossa maior riqueza, o nosso petróleo, digamos assim. Nós temos 120 locais de interesse geológico, e, portanto, sendo esses designados de geossítios ou geomonumentos. Queremos integrar o Geoparque dos Açores na rede europeia de geoparques, da rede global de geoparques, como promover a sua classificação junto da Unesco. Constituímos um reservatório de espécies e ecossistemas únicos, incluídos num dos 25 hotspots da biodiversidade do planeta. Temos mais de 30 locais incluídos na rede Natura. Portanto, tudo isto merece, de facto, uma governação e uma atenção muito especial. O conjunto de áreas protegidas, aqui estão. Os desafios setoriais que exigem governação multinível. Temos um exemplo, temos o mar, política marítima integrada, numa abordagem horizontal, integradora de várias políticas setoriais, e numa abordagem como seja a marinha, a navegação, a pesca, o turismo, todas elas, e depois numa integração vertical que pressupõe uma melhor coordenação e cooperação entre os diversos níveis de governação. Outro exemplo que requer governação multinível é a política agrícola comum, com objetivos económicos, ambientais e territoriais, onde, por exemplo, facilmente se descortina, no caso, por exemplo, do desenvolvimento rural, em que a abordagem que será feita no próximo quadro comunitário é exatamente uma abordagem de definição de um quadro estratégico comum entre todas as políticas que têm incidência territorial, ou seja, entre a política agrícola, entre a política de pescas, entre a política regional, todas elas definindo um quadro estratégico comum numa abordagem territorial, e depois estabelecendo contratos de parceria exatamente aos vários níveis entre os Estados-membros e a União Europeia para implementação, com vista a quê? Definir um conjunto de objetivos e metas com vista a obter resultados. É exatamente essa abordagem, a abordagem multinível busca a eficácia. A responsabilidade de proteger o meio ambiente exige uma cooperação a vários níveis que deve implicar a ação individual, e só assim seremos bem-sucedidos nesta missão. É esta, no fundo, a minha mensagem final, e, enfim, terminava aqui para não vos roubar muito mais tempo. Muito obrigado.